Ô Eliseu, vamos trazer outro destaque internacional, porque a presidente interina Delcy Rodrigues, da Venezuela, mandou um recado claro para a sua opositora, a Maria Corina Machado, hein? O que ela falou, hein, meu amigo? Olha, tá uma troca de farpas danada, né? É Trump, Maria Corina, Delcy Rodrigues, aliás, os irmãos Rodrigues, né? Eles estão demais, viu? No cenário político venezuelano, saindo um pouquinho daqui dos Estados Unidos, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que tá com o TikTok do relógio. Ela fica lá só por 3 meses. Já tem mandado mensagens aí mais do que claras a Maria Corina Machado, líder da oposição lá na Venezuela. Maria Corina era líder da oposição durante o regime de Nicolás Maduro e continua assim, porque o regime de Maduro continua em vigor, né? A Delcy Rodrigues era vice-presidente de Maduro, assumiu a presidência interina junto com o irmão, que é o presidente da Assembleia Nacional lá, o Jorge Rodrigues. E em um discurso público transmitido ao vivo, até pela televisão estatal, a Delcy Rodrigues criticou duramente a Machado pela recente atuação política dela, pelo encontro que ela teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com outras autoridades que ela também se encontrou aqui nos Estados Unidos. Ela classificou a vinda de Maria Corina Machado aos Estados Unidos como vergonhosa. Ela disse que Machado teve uma atuação vergonhosa aqui no exterior ao se reunir com líderes estrangeiros e por ter agradecido as ações externas que visam mudança no país, alegando inclusive lá na TV venezuelana que isso foi uma traição ao povo do próprio país. O tom da declaração da presidente interina deixa claro que ela ainda vê Maria Corina Machado como oposição, e agora oposição não mais a Nicolás Maduro, segue preso aqui no Brooklyn, em Nova York, ao lado da ex-primeira-dama Cília Flores, mas também como uma oposição política a ela mesma, né? Uma figura política desalinhada com os interesses do regime chavista, como obviamente não poderia deixar de ser, né? Maria Corina Machado já falou para quem quiser ouvir que é a favor da convocação de novas eleições lá na Venezuela. Donald Trump não quer que isso aconteça nem tão cedo, está satisfeito com Delcy Rodrigues e com o relacionamento da diplomacia dos dois países, né? No caso Venezuela e Estados Unidos. Para quem não sabe, eu explico. Delcy Rodrigues é a presidente interina, mas quem está mandando lá é o presidente americano, Donald Trump, pelo menos nas questões envolvendo comércio e também a venda de petróleo lá na Venezuela. Agora, o dia a dia, quem está tocando é a Delcy Rodrigues por lá. Então a gente tem, nesse momento, Cássio, essa guerra de retóricas envolvendo os 3 países. É uma espécie de triângulo amoroso. Todo mundo atrás do amor do petróleo. Vamos ver quem é que vai levar essa, Cássio. Cássio Miranda, a gente tem 1 minutinho agora para comentar esse assunto. Como ele diz, triângulo amoroso, troca de farpas, que não traz nenhuma estabilidade para o momento da Venezuela. A verdade é que Trump, nós brincávamos aqui no off, virou um chavista, um madurista. Mas nós brincamos por quê? Quando foi realizada a retirada do Maduro, muitas pessoas aplaudiram, mas estas mesmas pessoas disseram a necessidade de restabelecer as instituições na Venezuela e o caminho mais fácil quando há estabilidade são novas eleições. Mas nem Trump, nem Delcy aparentam querer novas eleições. Para Trump, a estrutura deixada por Maduro é suficiente e com ela ele vai até quando for possível. Ô, gente, vamos seguir acompanhando todos esses desdobramentos em relação também, né, ao futuro da Venezuela. Inclusive, é importante trazer esse contexto, porque desde a invasão feita pelos Estados Unidos à Venezuela, quando foi capturado Nicolás Maduro, teve, inclusive, né, a Delcy Rodrigues foi empossada como a presidente interina. Logo depois, diz que ela teria ali, pelo menos, trabalhar lado a lado de Donald Trump. Depois, essa situação acabou ficando um pouquinho pior, porque Donald Trump não gostou de algumas declarações que ela disse, que não seguiria ordens, numa resposta, pelo menos uma narrativa interna para a Venezuela, e depois ele disse que Delcy Rodrigues poderia ter o mesmo destino de Nicolás Maduro, o que acabou elevando a tensão. 5 horas em ponto, para você que está acompanhando aqui a programação da Jovem Pan News, estamos ao vivo com o nosso querido 3 em 1, trazendo os principais destaques do Brasil e do mundo. Eu sou o Cássio Zeyman, te faço companhia nessa próxima 1 hora. E nós estávamos discutindo aqui com o nosso time de comentaristas, gente, o futuro da Venezuela e, é claro, também todos os detalhes dessas repercussões que está tendo, inclusive, troca de farpas entre a presidente interina e também a opositora. Fábio Piperno, eu quero te ouvir, porque esse momento é um momento muito delicado, inclusive, né, da Venezuela. Havia pelo menos uma sensação de estabilidade, mas nem internamente
se conversam, pelo menos falam a mesma língua. Eu acho muito interessante tudo isso que vai acontecendo, porque é preciso que as pessoas, tem muita gente de boa fé que se ilude em relação a isso, que não há nenhum sentido, nenhum sentimento moral em toda essa ação americana lá. Não foi uma ação ditada por princípios, orientada por nobres princípios, mas sim pela nobreza do ouro negro, do petróleo. Então, vejam só, a gente observa hoje que há um paradoxo absurdo do Trump ser mais próximo e negociar com a governante chavista ao mesmo tempo em que ele impede a Maria Corina de voltar para a casa dela. Maria Corina hoje ela é uma líder exilada. Então, vejam, o objetivo não era derrubar a ditadura, restaurar a democracia e, eventualmente, convocar eleições ou entregar o poder para quem teria sido ganhador de fato da eleição de 2024, o Edmundo Gonçalves Urrutia. Nada disso foi feito. Nem, ao menos, abriram as portas das prisões para uma liberação em massa dos presos políticos. Então, do ponto de vista da restauração da ordem democrática venezuelana, não foi feito absolutamente nada. Ô Alangani, inclusive você tem impressão também, pelo menos eu tenho essa, de que Donald Trump está tudo assistindo ali de camarote. E caso saia algo do que ele pensa, ou do que ele pelo menos deseja ou planejou, ele acaba entrando em ação, subindo um pouco o tom da ameaça. Você acredita que é bom para ele essa instabilidade dentro da Venezuela? Não, não é bom, né? Claro que não. Até porque a promessa de campanha dele, que não iria ser intervencionista em outros países, então o Trump vai atuando com essa operação mais pontual, né, do que incursões terrestres. Então, uma instabilidade na Venezuela, é claro que isso seria colocado na sua conta. Para o americano médio, isso não faria muita diferença, mas tem midterms no meio do ano e aí ele pode correr o risco de perder essas midterms. Se ele perde as midterms, a sua governabilidade fica muito mais complicada. Então, de qualquer maneira, ele torce para que não haja nenhuma instabilidade na Venezuela e talvez por isso que ele não articulou ali novas eleições, algo do tipo. O Trump não está defendendo os interesses da democracia ocidental ao retirar o Maduro. Esta é uma visão absolutamente ingênua. O Trump está defendendo os seus próprios interesses, tanto é, Cássius, que o regime não caiu. Continuam as mesmas forças do chavismo, a começar pela vice-presidente da República. Ô Zé Maria Trindade, eu gosto de ouvir também para saber como é que o Itamaraty acaba acompanhando, né, esses desdobramentos na Venezuela, nosso país vizinho. Está sempre acompanhando todos os detalhes das movimentações políticas de lupa? Pois é, olha, há por aqui um consenso de que houve um erro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ao simplesmente romper relações com a Venezuela, porque ficou sem absolutamente nenhum contato e nenhuma informação. Quando tinha representação lá, é claro que os militares, os adidos militares e o pessoal de informação, né, de inteligência, acompanhavam tudo por dentro do governo. Então, o entendimento, mesmo de pessoas ligadas ao ex-presidente, é de que foi um erro, porque se houvesse ali a manutenção de brasileiros lá, aí a rede de comunicação estaria mais completa. Só depois, no governo Lula, que houve um restabelecimento ali foi preciso, inclusive, reformar a representação brasileira, que estava tomada e tal. O governo Maduro mandou tirar pessoas de lá e reformaram a representação física, né, do Brasil lá. Então, houve um corte de informação e é muito difícil. Então, não há, mesmo na comunidade de informação que eu tenho conversado, informações seguras sobre o que acontece lá, qual é o poder de fogo da Venezuela, como estão os caças comprados
pela Venezuela, a manutenção dos carros de combate, e você sabe que eles têm muitos fuzis, né? Então, assim, a Venezuela ficou muito fechada a tal ponto de ninguém entender bem o que está acontecendo nesse regime. E aí acabou acontecendo essa história. Isso é muito complexo para ser analisado agora, né? Como vai continuar esse regime que o Donald Trump tirou cabeça, mas deixou, né, a vice como presidente do país, com toda a estrutura. Além disso, levou para os Estados Unidos o problema. Porque, veja bem, agora é a legislação norte-americana. Se a Suprema Corte norte-americana ou mesmo os juízes decidirem que Nicolás Maduro deve ser solto, ele será solto. Para vocês terem uma ideia da complexidade, como ficou confusa essa história, né?